Queridos irmãos e irmãs, começamos a nossa escuta da Palavra de Deus pelo livro de Esdras, que nós estamos lendo nessas semanas, estamos escutando nessas semanas. E o livro de Esdras e Neemias, eles contam sobre essa reconstrução que aconteceu de Jerusalém. Ali no Oriente Médio existe uma faixa de terra fértil no meio de terras muito desertas, muito áridas. E essa faixa de terra fértil, ela começa ali onde é o atual Iraque, entre os dois rios Tigre e Eufrates, lugar que era chamado Mesopotâmia, que em grego quer dizer terra entre dois rios, terra no meio dos rios. E ele passava pela terra da Palestina, terra de Israel, e chegava até a terra do Egito. Então a gente tinha uma terra, um terreno em forma de meia-lua, tanto é que ele é chamado crescente fértil. E numa ponta dessa meia-lua ficava o Egito, e na outra ponta a Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela teve vários povos que moraram ali, e muitos deles invadiam a terra de Israel. No primeiro povo foi dos assírios, que tinham uma expansão muito agressiva, era um exército muito cruel, e ele invadiu Israel pelo reino do norte, quando a terra de Israel ficou dividida entre norte e sul. Então o reino do norte foi invadido pela Assíria, foi dizimado ali, os assírios fizeram um grande massacre e levaram os sobreviventes para todos os lugares. Então, das 12 tribos de Israel, 10 desapareceram nesse primeiro ataque, e nunca mais voltaram. Então ficou só o reino do sul com 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Levi, que não tinha terra, mas trabalhava no templo. Depois de 150 anos, os assírios foram derrotados, foram conquistados por um outro povo, o povo da Babilônia, os babilônios. E os babilônios fizeram mais ou menos a mesma coisa que os assírios, foram indo, quiseram conquistar até o Egito, e passaram por aquele pequeno reino de Judá, no sul, que tinha como capital Jerusalém. O reino de Judá tentou sobreviver a esse ataque, mas também não conseguiu. E os babilônios, que tinham como rei Nabucodonosor, toda a elite de Jerusalém, os nobres, as pessoas ligadas à corte, ao reino, pessoas mais importantes, mais ricas de Jerusalém, foram todos levados como escravos, inclusive o próprio rei Sedecias, que tentando resistir à Babilônia, teve os seus olhos furados, foi cegado dos 2 olhos, levado como escravo para a Babilônia. E esse estado de coisas continuou durante 70 anos, mas aí veio ainda um outro povo que derrotou os babilônios, o povo dos persas. E os persas tinham esse rei Ciro, e Ciro tinha uma política muito diferente de Nabucodonosor. Ele disse: não, esses povos que estão aqui exilados aqui na Babilônia, voltem para a terra deles. E nisso ele também mandou que o povo de Israel voltasse para a terra.
os judeus, né? A tribo de Judá, que foi a única que sobrou, junto com os levitas. Então, voltaram. Quando chegaram em Jerusalém, a cidade tinha alguns poucos habitantes, ela estava quase toda em ruínas, o templo em ruínas. Eles também não tinham onde morar, foram para o Monte de Sião, que é aquele morrinho que fica dentro da cidade de Jerusalém. E a partir ali de Sião, eles, muito enfraquecidos, muito empobrecidos, não foram todos os que foram exilados para a Babilônia, nem todos voltaram para Jerusalém. Uma boa parte ficou, disse, não, nós estamos bem aqui na Babilônia, vamos continuar morando aqui, e nunca mais voltaram. Então foi só um restinho. E esse restinho, quando chegou, encontrou o templo tomado pelo mato, todo destruído. Os povos que tinham ficado ali praticavam a idolatria. E eles eram um pequeno punhado. E ali eles começaram a fazer uma leitura do que tinha acontecido. E a leitura que eles fizeram não foi uma leitura nem política, nem econômica. Eles não pensaram, não tinha jeito, nós éramos um reino pequeno no meio de 2 impérios, como é que a gente ia sobreviver? Um deles ia acabar nos devorando, né? Não, eles não pensaram nisso. Eles pensaram, enquanto nós éramos fiéis ao Deus de Israel, Ele nos fez prosperar, Ele nos protegeu contra os inimigos, Ele nos protegeu contra esses 2 grandes impérios que tinham um em cada ponta da meia-lua, né? Mas nós não fomos fiéis a Deus. Cedemos à idolatria, cedemos à injustiça, né? À medida que o pequeno reino de Judá floresceu, enriqueceu, aí entrou todos aqueles vícios que vêm junto com a riqueza, o materialismo, a futilidade, a imoralidade e a injustiça, a desigualdade com os pequenos. Então, de tudo isso, aqueles remanescentes olham e dizem assim, bem que os profetas falaram. Quando a gente estava lá no meio da riqueza, no meio do luxo, eles diziam, olha, voltem para Deus, se convertam a Deus, deixem de praticar injustiça, deixem a imoralidade, né? Deixem de confiar nas riquezas de vocês, deixem de confiar no poder do Egito ou da Babilônia, né? Se voltem para Deus, confiem em Deus. Mas a gente não escutou. E aí aconteceu o que eles tinham previsto. Nosso reino foi invadido, nosso templo foi destruído e nós fomos deportados para Babilônia como escravos, né? E hoje nós estamos de volta. Então a gente aprendeu a lição. Então, a partir de agora, reconstruindo esse reino, nós vamos procurar ser fiéis a Deus, ao Deus de Israel. Nunca mais vamos deixar a idolatria entrar aqui no nosso reino e vamos ser fiéis à aliança, observando os mandamentos de Deus. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos convida a gente também fazer uma leitura da nossa vida segundo Deus. A nossa vida tem muitas circunstâncias, né? A vida pessoal de cada um, a vida da nossa família, a vida das nossas comunidades, a vida do nosso país também. Tem 1000 circunstâncias, a gente pode olhar essas nossas situações de muitos pontos de vista, mas a Bíblia, a sabedoria da Escritura, a palavra de Deus nos ensina a fazer uma leitura que é aquela que fica, aquela que permanece, é aquela que diz assim,
Como é que está a nossa relação com Deus? Porque tudo mais passa, né? O livro das Crônicas, que narra a história dos reis de Israel e de Judá, sempre analisa aquele rei, não pelo êxito dele na política, na economia, mas como ele foi fiel ou não à aliança com Deus. E depois, sempre que narra a vida de dos reis, tem uma conclusão, quase que em forma de refrão, que diz assim: tudo mais que esse rei fez, as batalhas que ele venceu, as estradas que ele construiu, as cidades que ele fortificou, por acaso não está tudo isso escrito no livro dos Anais dos Reis de Israel? Como dizendo, se vocês têm curiosidade de saber o que esse rei fez na política, na economia, vão lá e procurem os registros dos reis, né, que estão lá no livro dos Anais dos Reis de Israel. Um livro que, aliás, desapareceu e sumiu, né, e ninguém sabe. Então, a Bíblia nos remete para um livro que não existe mais, né? Diz, se vocês quiserem ler tudo mais que esse rei fez ou deixou de fazer, procurem os anais. Cadê os anais? Sumiram, né? Desapareceram no meio das invasões, das revoltas. Então, o único que fica na nossa vida é aquilo que a gente fez por Deus e pelos irmãos. É como a gente viveu a nossa aliança com Deus no mandamento do amor. Tudo mais é pó, é poeira, nada, né? Hoje a gente lembra São Vicente de Paulo, que ergueu uma obra maravilhosa de caridade com os pequenos, com os pobres na França. Hoje também muitos de nós estamos voltando do enterro de uma irmã nossa, né, da comunidade Divino Espírito Santo, a Marilena. Que bonito quando a comunidade, a família se reúne e faz essa memória, né, da pessoa que era tão dedicada a Deus, que tinha um amor tão grande a Nossa Senhora. E ali a gente vê assim, o que fica da vida de uma pessoa. E é isso que vai ficar também da nossa vida, né? E é isso que é escrito no livro da vida, né? O mais, as outras coisas, quanto dinheiro a gente ganhou, que carros comprou, o que a gente fez, né? Se a gente pagou o cartão de crédito, se não, essas coisas ficam na história dos homens, né? Então, vamos aprender o que a Escritura nos ensina, a ler a nossa história e viver na nossa história debaixo do olhar de Deus. O que fica? Aquilo que você fez por Deus e pelos seus irmãos e irmãs.